Livro Pescadores de Crianças, de Charles Haddon Spurgeon, um pregador e escritor cristão do século XIX. Orientação prática para falar de Jesus às crianças, escrito por um autor renomado, aborda estratégias eficazes para compartilhar o Evangelho com crianças. Capítulo 14. Venham, crianças, o convite do salmista, Salmo 34:11. Não deixa de ser uma coisa singular o fato de que homens bons frequentemente descobrem o seu dever quando são colocados nas mais humilhantes posições. Nunca na vida de Davi ele esteve em situação pior do que aquela que sugeriu este salmo. O cabeçalho é Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu. Esse poema teve a intenção de comemorar aquele evento, e foi sugerido pela situação. Davi foi levado diante do rei Aquis, o Abimeleque da Filístia, e para conseguir escapar, fingiu ser louco, acompanhando sua afirmação de loucura com certas ações muito degradantes que bem poderiam parecer dar mostra de insanidade. Ele foi afastado do palácio, e, como é comum, quando tais homens estão na rua, é provável que um bom número de crianças tenha se reunido ao seu redor. A história triste é contada em 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 a 15. Em dias subsequentes, quando Davi cantou louvores a Jeová, relembrando como ele se tornou motivo de riso de criancinhas, ele parecia dizer: pela minha tolice diante das crianças nas ruas, eu me reduzi na estima de gerações que viverão depois de mim. Agora eu procurarei desfazer o dano. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. É bem possível que, se Davi nunca tivesse estado numa posição dessas, ele jamais tivesse pensado nesse dever, pois não encontro outro salmo em que ele tenha dito: venham, meus filhos, ouçam-me. Ele tinha as responsabilidades de suas cidades, suas províncias e sua nação pressionando, e em outras ocasiões pode ter dado pouca atenção à educação dos jovens, mas aqui, levado à posição mais ridícula que um homem pode ocupar, tornando-se alguém privado de pensamento racional, ele se lembra de seu dever. O cristão importante ou próspero nem sempre se lembra dos cordeiros. Essa responsabilidade geralmente é entregue aos pedros, cujo orgulho e confiança foram esmagados, e que se alegram de terem, na prática, uma resposta à pergunta do Senhor: Tu me amas? Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. A doutrina é que as crianças têm capacidade para que lhes seja ensinado o temor do Senhor. Os homens, em geral, se tornam mais sábios depois de serem mais tolos. Davi havia sido extremamente tolo e, depois, se tornou verdadeiramente sábio. E, sendo assim, não era provável que ele pronunciasse sentimentos tolos, nem desse instruções que indicariam uma mente fraca. Já ouvimos dizer que as crianças não podem entender os grandes mistérios da religião. Até conhecemos alguns professores de escola dominical que cautelosamente evitam mencionar as grandes doutrinas do Evangelho, porque acham que as crianças não estão preparadas para recebê-las. Esse mesmo erro também já chegou ao púlpito, pois se acredita hoje, entre certa classe de pregadores, que muitas das doutrinas da Palavra de Deus, embora sejam verdadeiras, não são adequadas para serem ensinadas ao povo, visto que os perverteriam para sua própria destruição. Chega dessas artimanhas sacerdotais. Tudo o que Deus revelou deve ser pregado. Creio e pregarei tudo o que Ele revelou, mesmo que eu não seja capaz de entender. Sustento que não há doutrina da Palavra de Deus que uma criança, se for capaz de ser salva, não seja capaz de receber. As crianças devem ser ensinadas todas as grandes doutrinas da verdade, sem uma única exceção, para que, nos dias vindouros, elas possam retê-las firmemente. Posso testemunhar que as crianças sabem entender as Escrituras, porque tenho certeza de que, quando eu era apenas uma criança, eu poderia ter discutido muitos pontos complicados de teologia controvertida, já que eu havia escutado ambos os lados da questão afirmados livremente no círculo dos amigos de meu pai. Na verdade, as crianças são capazes de entender algumas coisas bem cedo, que nós mal entendemos mais tarde. Elas têm sobretudo uma simplicidade de fé, e a simplicidade de fé é parecida com a mais alta sabedoria. De fato, nós desconhecemos se há grande distinção entre a simplicidade de uma criança e o gênio da mente profunda.
As pessoas que recebem as coisas com simplicidade, como uma criança, muitas vezes terão ideias que alguém que costuma fazer silogismo de todo assunto nunca chegará a ter. Se você deseja saber se as crianças podem ser ensinadas, eu lhe indicarei muitas delas em nossas igrejas, e em famílias piedosas, não crianças prodígios, mas como as que vemos frequentemente, Timóteos e Samuéis, e garotinhas também, que cedo conheceram o amor de um Salvador. Se uma criança pode se perder, ela também é capaz de ser salva. Se pode pecar, pode, se a graça de Deus ajudar, crer e receber a palavra de Deus. Se pode aprender o mal, tenha certeza de que são competentes, sob o ensino do Espírito Santo, para aprender o bem. Nunca entre na sua classe com a ideia de que as crianças não podem compreendê-lo, porque se você não consegue fazê-las compreender, é possível que seja porque você mesmo não compreende. Se você não ensina às crianças aquilo que deseja que elas aprendam, talvez seja porque você não está apto para a tarefa. Você deve usar palavras mais simples, mais adequadas à capacidade delas, e então descobrirá que não foi um problema da criança, mas sim do professor, se ela não aprendeu. Entenda que as crianças são capazes de salvação. Aquele que, na soberania divina, resgatou um pecador de cabelos brancos do erro de seus hábitos, pode transformar uma criança para que ela abandone seus maus costumes juvenis. Aquele que, na 11ª hora, encontrou homens desocupados e os enviou para sua vinha, pode chamar e chama homens ao amanhecer para trabalhar por ele. Aquele que pode mudar o curso de um rio quando já correu longamente e se tornou um poderoso rio cheio, pode controlar um pequeno riacho recém-nascido que salta de sua fonte berço e fazê-lo correr no leito que ele deseja. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode operar no coração das crianças conforme a sua vontade, pois todas estão sob o seu controle. Não vou questionar essa doutrina, pois não acredito que haja alguém capaz de duvidar dela. No entanto, meu receio é que muitos não esperam ouvir falar sobre crianças sendo salvas. Tenho percebido, em todas as igrejas, uma certa aversão a qualquer coisa que se assemelhe à piedade infantil. Assustamo-nos com a ideia de um menininho amar a Cristo, e se ouvimos falar de uma menininha seguindo o Salvador, dizemos que é uma imaginação infantil, uma impressão passageira. Eu imploro a vocês, nunca suspeitem da piedade dos pequeninos. É uma planta muito tenra, não a tratem com mão pesada. Há algum tempo, ouvi um relato que me parece verídico. Uma menininha de 5 ou 6 anos, que amava Jesus de verdade, pediu à mãe para se tornar membro da igreja. A mãe disse que ela era muito jovem, e a pobre criança ficou extremamente triste. Após algum tempo, a mãe, percebendo que a piedade estava no coração da criança, conversou com o pastor sobre o assunto. O pastor falou com a criança e disse à mãe: "Estou completamente convencido de sua piedade, mas não posso recebê-la na igreja, ela é muito jovem." Quando a criança ouviu isso, uma tristeza estranha se estampou em seu rosto e, na manhã seguinte, quando a mãe foi até sua cama, encontrou-a deitada com uma lágrima nos olhos, morta de pura tristeza. Seu coração havia sido partido porque não podia seguir seu Salvador e fazer o que ele lhe havia mandado. Eu não teria causado a morte dessa criança. Tenha muito cuidado com a forma como trata a piedade juvenil. Seja delicado com ela. Acredite que as crianças podem ser salvas tanto quanto você. Eu creio firmemente na salvação das crianças. Quando você vê um coração infantil se rendendo ao Salvador, não se afaste e não adote um tom duro e desconfiado de tudo. Às vezes, é melhor ser enganado do que ser o meio de ofender um desses pequeninos que creem em Jesus. Deus envia ao seu povo a firme convicção de que esses pequenos botões de graça merecem todo o cuidado. Oramos. Que possamos acolher e valorizar a piedade das crianças, ó Senhor, reconhecendo que elas são capazes de compreender e amar a Ti. Ajuda-nos a sermos sensíveis e cuidadosos em nosso trato com os pequeninos que creem em Jesus, para que nunca sejamos um tropeço em seu caminho de fé. Capacita-nos a nutrir e fortalecer a fé das crianças, guiando-as no conhecimento e temor do Senhor. Que sejam protegidas e abençoadas, para que cresçam como verdadeiros discípulos de Cristo. Em nome de Jesus, amém.